Imagine viver décadas da sua vida sem ver a luz do sol, sem sentir o vento no rosto, trancado em um porão frio e úmido. Esse não é um enredo de filme de terror, mas a realidade de Elizabeth Fritzl. Por 24 anos, Elizabeth foi prisioneira do próprio pai, Joseph Fritzl, na pacata cidade de Amstetten, na Áustria. O caso chocou o mundo não apenas pela brutalidade, mas pela perversidade psicológica envolvida. Tudo começou em 1984, quando Elizabeth tinha apenas 18 anos. Joseph, seu pai, convenceu a ajudá-lo em uma reforma no porão da casa. O que parecia um pedido inocente era, na verdade, o início de um cativeiro interminável. Ao descer ao porão, Joseph trancou a porta atrás dela. O espaço havia sido preparado com meticulosidade. Paredes reforçadas, portas à prova de som, sem janelas, um bunker projetado para que ninguém jamais descobrisse. Por anos, a mãe de Elizabeth e os vizinhos acreditaram que ela havia fugido. Joseph espalhou a versão de que a filha havia se juntado a uma seita e não queria contato com a família. A mentira ganhou ainda mais credibilidade quando Joseph forjou cartas supostamente escritas por Elizabeth, afirmando que estava bem, mas não queria voltar para casa. No porão, a vida era um tormento. Elizabeth foi abusada sexualmente inúmeras vezes pelo pai. Dessa relação, nasceram 7 filhos, transformando o cativeiro em um inferno ainda mais complexo. 3 dessas crianças permaneceram presas com a mãe no porão, enquanto outras 3 foram levadas por Joseph para viver na superfície com ele e sua esposa, sob a justificativa de que Elizabeth havia abandonado os bebês. A manipulação de Joseph era tão elaborada que a própria esposa acreditava que os netos haviam sido deixados misteriosamente na porta de casa pela filha desaparecida. O espaço subterrâneo era minúsculo e abafado. No início, não havia chuveiro, nem sistema de ventilação adequado. Elizabeth e os filhos conviviam com mofo, calor sufocante e umidade constante. O isolamento total levou a traumas psicológicos profundos. As crianças que cresceram no porão não tinham noção da existência do mundo exterior. Para elas, a vida era apenas aquele espaço escuro e fechado. Joseph exercia total controle. Ele regulava comida, acesso à eletricidade e até momentos de bondade, criando uma dinâmica de dependência e medo que reforçava o domínio psicológico sobre as vítimas. A violência não era apenas física. Joseph manipulava constantemente a mente da filha, afirmando que ninguém acreditaria nela caso tentasse fugir, e que a mãe e os irmãos sofreriam se ela revelasse a verdade. Por décadas, a cidade de Amstetten viveu na ignorância. Joseph era visto como um homem respeitado, trabalhador e até prestativo, o que tornava o segredo ainda mais perturbador. O que finalmente expôs a verdade foi um detalhe inesperado: a saúde de uma das crianças. Em 2008, Kerstin, de 19 anos, ficou gravemente doente, e Joseph foi obrigado a levá-la ao hospital. Os médicos estranharam o estado de saúde da jovem, que apresentava sinais de desnutrição e nunca havia feito exames médicos em toda a vida. Joseph tentou justificar, mas as explicações não convenciam. A polícia foi acionada. Enquanto isso, Elizabeth implorou ao pai que a acompanhasse ao hospital para explicar a origem da filha. Joseph, pressionado, cedeu sem imaginar que seu império de silêncio estava prestes a ruir. No hospital, Elizabeth foi isolada e finalmente conseguiu relatar sua história para as autoridades. O choque foi imediato. Uma mulher desaparecida há 24 anos estava viva e havia passado todo esse tempo em cativeiro. A polícia não acreditava de início, mas após horas de interrogatório, a consistência de seu relato, somada a exames de DNA, confirmou o impensável. Joseph Fritzl era pai e avô das crianças. O caso explodiu nos noticiários mundiais. A imagem da pacata cidade austríaca se dissolveu em horror. E Joseph se tornou símbolo de um mal calculado e persistente. Em 2009, Joseph foi condenado à prisão perpétua por sequestro, estupro, incesto, homicídio por negligência de um dos bebês, além de outros crimes hediondos. Durante o julgamento, ele permaneceu frio e calculista, apenas no final admitindo sua culpa.
Nenhuma desculpa parecia suficiente para reparar décadas de dor e traumas irreversíveis. Elizabeth e os filhos foram levados para a reabilitação em uma clínica especial, onde psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais trabalham até hoje para ajudá-los a reconstruir a vida. O processo de reintegração é lento e doloroso. As crianças criadas no porão tiveram de aprender a lidar com coisas básicas, como a luz do sol, a socialização e até a noção de tempo. O caso levantou questões profundas sobre vigilância, confiança e os limites do mal humano. Como é possível que alguém mantenha um segredo tão monstruoso por tanto tempo sem ser descoberto? O bunker de Joseph tornou-se símbolo da escuridão humana. Um espaço projetado não apenas para esconder, mas para anular a existência de uma pessoa e subjugá-la completamente. Psicólogos que analisaram Joseph afirmam que ele demonstrava traços de narcisismo extremo e uma necessidade doentia de controle absoluto sobre a filha e a família. Elizabeth, por outro lado, é vista como sobrevivente exemplar, capaz de suportar 24 anos de abuso e ainda reunir forças para proteger os filhos dentro do inferno. A história de Elizabeth Fritzl é um lembrete perturbador de que o verdadeiro horror, muitas vezes, não está em monstros fictícios, mas em pessoas aparentemente comuns que escondem segredos indescritíveis. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente e inscreva-se no canal, para não perder mais fragmentos da mente onde revelamos o que muitos preferem ignorar.